Olá, queridos alunos e queridas alunas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente curricular de Física. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para lhe auxiliar nessa disciplina. Vamos ver quais são os conteúdos da aula de hoje. Objeto de conhecimento, mecânica, movimento uniforme, detalhamento, definição, características e equação do espaço. Então, vamos nos aprofundar nisso? Vamos à aula. Estamos aqui para o início da nossa aula, nesse formato aqui, nessa imagem, nesse cenário que você já está percebendo que é uma longa estrada, né? E nessa longa estrada da física, nós viemos falar aqui do movimento uniforme, o famoso MU, famigerado movimento uniforme, tá, pessoal? Então, essa estrada, ela representa muito bem aquilo que nós queremos estudar, que é o movimento dos corpos, e geralmente nós utilizamos os automóveis, os carros, os caminhões, as motocicletas para representar o nosso estudo do movimento. Eu já digo a vocês que o estudo do movimento uniforme, ele é um estudo muito peculiar, porque ele é um tipo de movimento muito difícil de se encontrar na natureza. Mas pela simplicidade dele, é importante que tu entenda, pois os movimentos mais complexos vão ficar mais fáceis de aprender quando tu entender o que é o movimento uniforme, tá? Então, pega papel e caneta e anota só essa definição que eu trouxe aqui para ti, olha só. O movimento uniforme, pessoal. Na cinemática, o movimento uniforme é aquele em que o objeto mantém regularidade. Anota essa palavra, pessoal. Regularidade na velocidade. Ou seja, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Quer anotar uma frase? Anota essa. Percorre distâncias iguais em tempos iguais. Quando um objeto se movimenta a uma velocidade constante, nós também podemos dizer que a velocidade instantânea dele será a mesma da velocidade média, pois não existirá variação do movimento, tá bom? Então, volta aqui comigo na estrada, pessoal. Vocês viram aí a definição de movimento uniforme. É super importante que tu entenda isso. Uniforme, olha só, uniforme tu já lembra de camisa, de padrão, né, da escola, aquele uniforme que todo mundo utiliza. Então é exatamente isso. Quando tu escutar a palavra uniforme, tu associa a padrão, a igual, a idêntico, porque no movimento uniforme tem uma grandeza que é sempre igual, que ela não muda. E que grandeza é essa? Muito bem, eu escutei daqui quando tu gritou. Velocidade. É isso mesmo, pessoal. A velocidade, quando ela não muda, quando ela se mantém constante, significa que eu estou diante de um movimento uniforme. Então, se tu pensar na natureza, pensa aí, lembra agora comigo, ó, puxa na memória os movimentos que tu já teve aí no teu cotidiano. Se imagina num carro, numa moto, num barco. Será que durante toda a trajetória de uma viagem, tu mantém a mesma velocidade sempre? Será que tu está sempre a 60 km por hora? Ou será que algumas vezes tu para, tu acelera, tu diminui a velocidade, tu aumenta a velocidade? Então a gente já consegue perceber que nos movimentos do cotidiano, nos movimentos mais complexos, nem todos eles serão considerados movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade ela não está se mantendo constante. E aí tem outro detalhe que é super importante que tu anote. Dá só uma olhada. Eu vou ler de novo para ti, ó. Eu vou ler de novo para ti, dá só uma olhada. O móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, tá, pessoal? Anota isso. Ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso só acontece quando o movimento é uniforme, tá, gente? E aí, eu falo mais uma coisa para vocês. A velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Volta aqui comigo. Por que, professor, que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média? Porque se eu pegar a distância total e o tempo total,
Isso vai dar o mesmo resultado se eu fizer a divisão de um pedacinho dessa trajetória por aquele tempo que ele levou. Tudo bem? Então, anota isso aí. Essa ideia vai amadurecer na tua mente mais lá na frente. Mas já anota isso daí. Velocidade instantânea é igual a velocidade média. Isso só acontece aqui no nosso movimento uniforme, tá, pessoal? Agora, quando um corpo ele está no movimento, quando ele está numa trajetória, ele pode ter diferentes tipos de trajetória, tá, pessoal? Que diferentes tipos são esses, professor? São esses aqui, olha só. A gente pode classificar o movimento quanto à trajetória, tá? Então, se eu tiver um movimento numa trajetória reta, então ele vai ser retilíneo, tá, pessoal? Se eu tiver aí numa trajetória curva, então ela vai ser uma trajetória curvilínea, beleza? Alguns exemplos de movimento curvilíneos, olha só. No movimento circular, no movimento parabólico, tá, pessoal? Aqui mesmo onde eu tô, olha só, você pode ver que aqui eu tenho um movimento curvilíneo, né? O carro, a bicicleta, a moto que passar por essa estrada vai fazer uma espécie de curva, não é? Você já deve, por exemplo, então ter visto a roda gigante. Qual o movimento será que as cadeiras da roda gigante, qual o movimento que ela faz? Aquela cadeira faz um movimento circular, não é mesmo? Então, esses movimentos, eles existem no nosso dia a dia e eles podem ser classificados, então, quanto à sua trajetória, tá, pessoal? Então, essa é uma classificação muito bacana. Ó, vou colocar para você de novo. Então, essa classificação aí quanto à trajetória, ela pode ser reta ou pode ser curva, tá? Sendo curva, ela ainda pode ser circular, parabólica, enfim, não é um movimento reto, tá? Mas existe um tipo de classificação muito importante para a tua prova, muito importante para a tua vida aqui, que vai fazer prova, vestibular, exercício, que são os tipos de movimento, tá, pessoal? Dá só uma olhada aqui no primeiro tipo de movimento. Movimento progressivo, pessoal. Olha só, progressivo, progresso, adiante, à frente. Então, o movimento progressivo, ele se dá quando a velocidade é positiva. Quando a gente diz que o móvel está indo para frente, tá, pessoal? Dá só uma olhada aqui comigo aqui na estrada. Olha só. Se eu digo que o movimento é progressivo, ele está indo para frente. Mas aí existe uma dúvida aqui nessa situação. Por exemplo, se o automóvel tivesse vindo lá do fundo dessa imagem para cá, será que ele estaria indo para frente ou para trás? E se ele estivesse vindo aqui de mais perto da tela, lá para o fundo, será que ele estaria indo para frente ou para trás dessa reta? Aonde que começa essa estrada? Aonde que termina? Será que para lá é Manaus ou será que para lá é Manaus? Deu para entender a ideia? Eu preciso de um referencial. Eu preciso saber aonde que inicia e aonde que termina. Isso quem escolhe sou eu. Eu que estou fazendo o estudo do movimento, eu escolho. Uma vez escolhido, o movimento ele vai ser positivo para a direita. Então ele vai começar no zero e aí ele vai andando, vai crescendo esse número nesse sentido. Então para cá é positivo. Se o móvel estiver andando nesse sentido, ele está no sentido positivo. E aí ele está no progressivo. Então é isso que está dizendo lá no texto. Dá só uma olhada, ó. Se o móvel se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória, ou seja, para onde eu adotei que seria positivo, o valor do espaço aumenta com o passar do tempo. E com isso, o seu deslocamento escalar vai ser positivo. Nesse caso, o movimento é classificado como progressivo e a velocidade ela vai ser positiva, ou seja, maior do que zero, tá, pessoal? Então é isso que eu estou falando quando eu digo de movimento progressivo, quando eu digo que está aumentando aí o deslocamento dele, quando eu digo que a velocidade dele é positiva, tá, pessoal? Por outro lado, o movimento também pode ser classificado como retrógrado, tá, pessoal? Neste caso, o móvel ele está indo no sentido contrário àquele que eu adotei como positivo, tá? O móvel está indo no sentido contrário com aquele que eu adotei como positivo. O valor do espaço, ele diminui com o passar do tempo. E com isso, o seu deslocamento vai ser negativo, tá, pessoal? Faz aí um exemplo muito rápido, muito fácil no teu caderno. Desenha uma linha
e faz uma seta nessa linha. Faz uma seta bem grandona aí. Fez a seta? Agora desenha um móvel aí. O móvel com a frente do carro apontando para o mesmo sentido que a seta e desenha um outro carro com a frente dele apontando para o lado de trás da seta. O sentido oposto ao sentido da seta. Aquele carro que está apontando no mesmo sentido da seta, ele está com uma velocidade positiva, movimento progressivo. Aquele carro que está com a frente dele apontada para o sentido oposto ao da seta, ele está com um movimento retrógrado, ele está com uma velocidade negativa. E é exatamente isso que está aqui no texto. Então anota aí para tu não esquecer, olha só. Nesse caso, o movimento é classificado como retrógrado e a velocidade vai ser negativa. V menor do que zero, tá, pessoal? Uma coisa muito bacana de tu identificar aqui no movimento progressivo, no retrógrado, é que o corpo que está com uma velocidade positiva de 70 km por hora e o corpo que está com uma velocidade negativa de 70 km por hora, então mais 70 e menos 70, eles têm a mesma rapidez. Ou seja, os dois estão com a mesma rapidez, mas o sentido deles é oposto, tá bom? Então um está indo num sentido, o outro está indo para o outro. Eu posso dizer que a velocidade dos dois é igual? Eu posso afirmar que se um corpo tem velocidade de 70 para cá e o outro tem velocidade de 70 para lá, a velocidade dos dois é igual? Depende. Só se eu falar em módulo, no número. Porque se eu falar na grandeza velocidade, aí elas vão ser diferentes. Porque essa daqui está para a direita e esse daqui está para a esquerda, tá, pessoal? Beleza? Agora, para tu entender ainda melhor essa questão da trajetória, da velocidade dele, da classificação com progressivo e retrógrado, eu preparei um VT aqui para ti. Dá só uma olhada. Bacana, né? Tu percebeu aí que a trajetória do veículo mudou, tá? Dá só uma olhada aí para mim, ó, nessa trajetória. Eu vou repetir para você, para eu explicar o passo a passo de como está acontecendo, tá, pessoal? O que está acontecendo? O ônibus está de Santos para São Paulo. Eu considerei isso positivo, tá, pessoal? Eu considerei isso positivo. Então, ele está no movimento progressivo. Agora, quando ele está voltando de São Paulo para Santos, aí eu já considerei isso negativo. Por isso, o movimento é considerado retrógrado, tá, gente? Então, tu identificou? Professor, mas eu poderia dizer que o positivo era de Santos para São Paulo, ao invés de São Paulo para Santos? Poderia. É você quem escolhe o movimento, é você que escolhe fazer esse estudo. Mas uma vez escolhida a trajetória, o positivo e o negativo, aí a velocidade vai acompanhar os conceitos de progressivo e de retrógrado, tá, pessoal? Legal, bacana, né? Agora, vamos entrar na função horária do movimento, pessoal? Olha só, o movimento uniforme, ele vai ser descrito por uma equação, tá, pessoal? Essa equação, ela é extremamente importante para o estudo do nosso movimento. É ela que vai determinar a posição de um móvel a qualquer instante de tempo. E aí diz o seguinte, ó, a principal característica do movimento uniforme é a velocidade ser constante, gente. Quando um automóvel descreve um movimento uniforme, ele realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. A posição varia com o tempo, ou seja, a função horária do primeiro grau. Se representarmos o espaço inicial por S0, ou seja, a posição quando o tempo é igual a zero, e o espaço final por S, no instante t qualquer, obteremos a seguinte equação. S, que é a posição final, é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Pessoal, essa equação ela é importante para a gente porque ela vai conseguir descrever o movimento do móvel. Imagina que o carro está viajando de Manaus para Presidente Figueiredo. Se eu souber a equação horária dele e tu me perguntar assim, olha, a que horas ele vai estar no quilômetro 20, eu consigo determinar. Essa equação ela tem o poder de prever as coisas. Agora, de onde que surgiu essa equação, professor? Eu trouxe aqui dois professores bem bacanas para contar para vocês uma historinha sobre essa equação aí e o nome dela, famoso aí pelos mundos da física. Dá só uma olhada.
Hoje nós estamos estudando o movimento uniforme, o MU. Qual é a sua principal característica? A sua principal característica é que você tem espaços em um intervalo de tempo. Claro que isto nos remete ao seguinte: a palavra uniforme, ela me remete o quê? Um movimento uniforme que a velocidade ela é constante. E quando fala velocidade constante, nos remete à matemática. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Rilner de matemática. Tudo bom? Tudo bom. E aí, professor, como eu falei, nós estamos explicando o movimento uniforme. Só que muitas das vezes os estudantes eles ficam em dúvida. Será que tem a ver com a física e a matemática? E nós temos aqui a equação ou a função horária que representa o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E isto é uma equação do primeiro grau. Professor, o que é uma equação do primeiro grau? Sim, nós vimos aqui no primeiro ano, né, que a equação do primeiro grau é aquela que existe o formato lá, né, y igual a ax mais b. E o comportamento dele, né, é sempre linear, tá? Se ele for um comportamento crescente ou um comportamento decrescente. No caso aqui da física, nós temos o mesmo comportamento, né? O que muda são as letras, né? Na matemática a gente usa lá o y, o x, se for função f de x, e aqui a gente está usando, né, s, o t e o v. Isso, porque da física do inglês space, e logo nos remete o s. S vai ser igual a S índice 0 mais a velocidade vezes t. Aí eu te pergunto, qual é a ideia que temos aí do sorvete com a equação do movimento? E aí, professor, o que o senhor acha que tem? Tem alguma relação de física, matemática, o sorvete? Tem, a gente vai ver essa análise, né, quando a gente trabalhar lá a função e a análise, né, do gráfico da função. Como eu falei, né, tem um comportamento linear, que é justamente a característica do movimento, né? Isto, muito bem. Logo, quando eu lembro de física, andando juntamente com a matemática, que me dá até uma vontade de tomar um sorvete. Muito bem. Muito obrigada, professor. De nada, professora. Que bacana aí essa relação da física com a matemática, né? E é essa relação que nós vamos explorar agora com a função horária do movimento uniforme. Gente, essa função ela é espetacular e ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Olha, tatua ela aí no teu coração, pessoal, porque essa equação aqui vai resolver 90% dos nossos problemas, tá? Não os financeiros, claro, os problemas aqui de física, pessoal. Quando eu digo que a posição final, que é esse S aqui, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, é porque eu estou interessado em descrever o movimento. Ou seja, dado uma posição inicial do automóvel, ele começou na posição 0 metros. Dado que eu sei a velocidade dele, professor, ele está aí andando a 60 km por hora. Qualquer tempo que tu me disser, eu consigo calcular a posição dele. Ou seja, eu tenho um veículo que está a 60 km por hora. Daqui a 2 horas, qual vai ser a posição dele? Ora, daqui a 2 horas, 60 vezes 2, a posição final dele vai ser de 120 quilômetros. Viu como isso é simples? E viu o poder dessa equação? Ela vai conseguir descrever para a gente o movimento desse automóvel, tá, pessoal? É por isso que quando tu encontrar essa equação, tu tem que associar o nome à letra, tá, gente? Ó, o S seria a posição final, ou a posição num determinado tempo que eu queira descobrir. O S0, S índice 0, a gente bota esse índice aí embaixo, tá? Para simbolizar a posição inicial, tá, pessoal? Ó, posição inicial desse corpo. Por que inicial? Porque é onde ele começa, né, pessoal? Agora, o V representa a velocidade. E aí, professor, por que aqui não é velocidade inicial? Ora, porque a gente está estudando o movimento uniforme. E no movimento uniforme, a velocidade dele não muda. Então, não faz sentido falar inicial, final, tá, pessoal?
porque vai ser sempre a mesma. E T é o intervalo de tempo, tá, pessoal? É super importante aí a gente observar que a velocidade do movimento, se for negativa, V vai ser menor do que zero, então ele será um movimento retrógrado, e quando for positiva, V vai ser maior do que zero, e aí vai ser progressivo, né? Então não esquece, V maior do que zero, progressivo, V menor do que zero, movimento retrógrado, tá, pessoal? Vamos resolver um exemplo aqui para tu entender melhor? Então eu tenho aí uma função horária de um ponto material que está se movimentando numa trajetória retilínea. E a função horária dele é essa daqui, olha só. Identifica a danada, a função horária. S igual a 8 mais 3t, tá, pessoal? E aí tu vai ter que ligar o nome e a pessoa. Lembra da equação geral? Qual é a equação geral? S é igual a S0 mais V vezes T. Oxe, se ele está perguntando a posição inicial e se tu está identificando que no lugar do S0, ó, no lugar do S0 tem um 8, o que isso quer dizer? Que o 8 é o S0, ou o S0 é o 8. Ou seja, a posição inicial vale 8, tá, pessoal? Olha que fácil, né, professor? Do mesmo jeito, eu faço com a velocidade. Olha aqui, ó. Professor, antes aqui do lado do T era um V, mas agora eu estou vendo que tem um número 3 aqui. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Que a velocidade, então, vale 3, tá, pessoal? Vale 3. Positivo ou negativo? Olha para o número que está na frente do 3. É positivo. Então, se é positivo... Peraí, ficou feio aqui. Se é positivo, então... esse movimento é um movimento do tipo progressivo, tá, pessoal? Movimento progressivo. Muito fácil, né, professor? Muito fácil identificar quando que o movimento ele é progressivo, quando o movimento é retrógrado, e muito fácil também identificar aí as grandezas, tá, pessoal? Basta você fazer uma comparação da equação que ele lhe deu uma equação, você vai comparar com a equação geral, que é aí a famosa equação do sorvete, né? Que vocês viram aí no vídeo. Equação do sorvete, tá, pessoal? Então você tem aqui, ó, comparando. Vou até pintar aqui com as mesmas letras, tá, pessoal? Com as mesmas cores. Você tem aqui, ó, posição inicial é o 8. Velocidade é o 3, tá, pessoal? Aí você ainda tem aqui, ó, a posição final, né? Igual. E o tempo. O tempo também está aqui, tá, pessoal? O tempo também está aqui. Então, você só faz comparar essas duas equações. É dessa forma que você vai identificar os valores nessa equação, tá, pessoal? Então, é importante que tu entenda que na equação, na função horária aí do movimento, essa equação do movimento uniforme, a gente vai comparar esses valores e vai identificar posição inicial, velocidade, tempo, posição final. E agora eu vou fazer uma questão contigo, onde eu vou ter tabela. E aí eu vou ter os números dependendo do tempo. Olha só como é que isso fica, dá só uma olhada. Então aí está aí minha tabela. Ó. Eu tenho o movimento do móvel, que é representado aí por meio da tabela, no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, a posição está em metros, o tempo está em segundos. E aí ele quer o seguinte, ó, determine o espaço inicial e a velocidade. Ele quer que tu determine a equação desse movimento e depois se o movimento é progressivo ou retrógrado, tá, pessoal? Gente, olha só como é simples de fazer. Vem comigo, segura na minha mão que eu não vou deixar tu errar. Olha só. Ele diz assim, ó, quando começa o movimento, como assim quando começa o movimento? Aqui, ó, tempo zero. Quando o tempo é zero, eu larguei o cronômetro, liguei o cronômetro. Dei largada aí no cronômetro. Ele saiu da posição 6 metros. Depois, passou um segundo, ele estava na posição 9 metros. 2 segundos, 12 metros, 3 segundos. Imagina uma pessoa correndo.
Imagina uma pessoa correndo. Tu ligou o cronômetro, ela estava na posição 6 metros. Aí passou um tempo, ela estava na posição 9, depois na 12, depois na 15, depois na 18, depois na 21. Conforme o tempo vai passando, ela vai percorrendo aí esse espaço, tá, pessoal? Então, é esse movimento que eu quero descrever. Como é que eu faço para descrever o movimento? Função horária do movimento uniforme, o famoso sorvete. Na primeira letra, ele quer que tu me diga o espaço inicial. Professor Kelvin, como é que eu vou saber o espaço inicial? Primeiro, tu tem que saber que o espaço inicial é a posição inicial. E a posição inicial é a posição quando iniciou o movimento, quando o tempo começou a correr, ou seja, no zero. Olha que fácil. Me diz aí, qual era a posição dele quando o tempo era zero? Qual era a posição dele quando o tempo era zero? Pode gritar, estou te ouvindo. Isso, 6 metros, né, professor Kel? Então, a posição inicial dele é 6 metros. Ou seja, quando o tempo for zero, ele está na posição 6 metros. Essa é a posição inicial dele. Agora, ele quer que tu determine a velocidade. Ih, professor, como é que eu faço a velocidade? Ela está na tabela? Não, ela não está na tabela. Mas com a tabela, tu tem como descobrir esse valor. Porque se tu lembrar do conceito de velocidade, tu vai lembrar que ele é velocidade é espaço percorrido pelo tempo. E aí, tu pode pegar o quanto foi de espaço que ele percorreu. Professor, quanto foi de espaço que ele percorreu? Ora, tu pode fazer o seguinte, ó, de 6 até 21 metros, quantos metros que ele percorreu? Tu tinha R$21. Aí tu tira R$6. Quanto foi que ele percorreu aí? 15 metros, né? Em quanto tempo ele fez isso? Em 5 segundos, professor. 5 segundos. Então, a velocidade dele será 15 dividido para 5. Quanto é que é 15 bolinhas de gude dividido aí para 5 colegas? 15 para 5 vai dar o quê? 3, né? 3, muito bem. 3 metros por segundo. Essa é a velocidade, tá? Essa é a velocidade. Eu deixo até um desafio para ti aí, ó. Tenta fazer essa mesma conta, ao invés de pegar todo o espaço de 6 até 21, pega só aqui, ó, esse daqui, ó, de 6 até 9. Vê se dá o mesmo valor de 3 metros por segundo. Bom, mas agora eu já tenho o espaço inicial, que é 6, já tenho a velocidade, que é 3 metros por segundo, e eu vou montar a equação horária desse movimento. Como é que você vai fazer isso, professor? Ora, a função horária do movimento é a função horária do sorvete, ó. S igual a S0 mais VT. O S0 eu descobri na questão que valia 6 metros. O V eu descobri que era 3. Então, só faz substituir aqui, ó. Substitui no lugar do S0, substitui no lugar do V, a função horária 6 mais 3T. E por que esse movimento é considerado progressivo, professor? Por que esse movimento aí é considerado progressivo? Porque a velocidade dele é positiva, tá, gente? É positiva. Ah, professor, agora tá esclarecendo tudo. A glória tá acontecendo agora. E aí, para ver se tu entendeu mesmo, vem essa última questão aqui, ó. Eu tenho uma bola de golfe que se movimenta sobre uma trajetória obedecendo a seguinte função. Agora a função é essa daqui, ó. S igual a 40 menos 5T. Determine para o movimento da bola. Posição inicial. Ei, rápido. Olha para a equação e me diz a posição inicial. É aquilo que está no lugar do S0, né, professor? E isso. Quem é que está no lugar do S0? É o 40. 40 o quê? Metros, porque está de acordo com SI. A velocidade é aquilo que está no lugar do V, né, professor? Quem está no lugar do V? É o 5. Qual é o sinal que está na frente dele? É o menos. Então, é menos 5 metros por segundo. Se é negativo, então esse movimento ele é o quê? Retrógrado, né, pessoal? O instante em que esse ponto passa pela origem dos espaços. Pessoal, origem dos espaços é quando a posição for 0. Então, basta tu substituir
a posição final por zero e resolver essa equação. Ó, 0 igual a 40 menos 5t, menos 5t vai ficar 5t igual a 40. A gente vai resolver t igual a 40 dividido por 5. R$40 dividido por 5 pessoas vai ser igual a 8, né, pessoal? 8 segundos, tá, pessoal? Então, no tempo de 8 segundos, essa bola de golfe vai passar aí pela origem dos espaços, pessoal. Que maravilhosa essa aula, né, turma? Bom, mas como tudo que é bom dura pouco, eu vou me despedindo de vocês. Até a próxima. Fui!